Eu acredito que muitos de nós aqui tenhamos aversão à falsificação de marcas. Eu sei que alguns, para poderem ter o símbolo da Louis Vuitton nas suas malas ou nas suas carteiras, têm que ir para a falsificação porque o dinheiro não dá, não chega. Mas tecnologia, a mesma coisa. A qualidade do produto não é a mesma, ok? Não é, nem nunca será a mesma do que o produto original. Pode parecer Apple, com o mesmo design, apresentar o mesmo estatuto e distinção, porque a Apple é a melhor marca que existe no mundo da tecnologia, Samuel. Mas basta nós abrirmos a aplicação da câmera no iPhone ou numa contrafação e sentiremos logo a diferença. Há vídeos, há reels, há shorts disso na internet. Ou então basta passarmos o dedo no ecrã e percebermos que a forma como as coisas deslizam no ecrã não é exatamente a mesma. O toque não é o mesmo. Percebe-se logo que é uma falsificação. Fica claro, fica evidente. E o mundo em que nós vivemos, por causa do sistema de valores regido pelo pecado, o mundo em que nós vivemos é uma feira. É uma feira gigantesca de contrafações, de falsificações, de imitações baratas e ilusórias para nós encontrarmos nas ofertas que o mundo nos faz, nessas ofertas falsificadas, aquilo que só podemos encontrar no original, que é os propósitos de Deus para a nossa vida, que é aquilo que Deus tem para nós. Por exemplo, o mundo até pode se cobrir com uma aparência de espiritualidade, ou até mesmo de cristianismo, e apresenta-nos uma falsa teologia que diz que nós somos especiais por aquilo que nós somos, pelo potencial enorme que nós temos, pela bondade intrínseca que há em nós, pela individualidade única que nós possuímos. Apenas temos que fazer uma coisa: olhar para dentro de nós. Nos encontrarmos, alcançarmos a nossa melhor versão de nós mesmos, os nossos objetivos e aquilo que o nosso coração deseja. Agora, isso é uma contrafação, isso é uma falsificação. Há detalhes do produto original aqui, tal como quando Satanás, no Jardim do Éden, abordou Eva, abordou com verdades, mas também distorceu essas verdades. Há detalhes do produto original, mas também há distorções. E essas distorções do mundo, o que ele nos propõe vender, quanto àquilo que nós somos, a nossa identidade, quanto ao nosso valor, aquilo que nós valemos, e quanto ao nosso propósito, para aquilo para o qual devemos dedicar as nossas vidas, aquilo que o mundo nos oferece em relação a essas três coisas, identidade, valor e propósito, só nos levarão a vazio, só nos levarão a uma vida desprovida de uma alegria existencial. Alegrias passageiras, sim, mas é isso, passageiras, não existencial. Só nos vai levar à frustração e à dor. Mas o mundo apresenta-nos montes de falsificações quanto à nossa identidade, quanto a quem nós somos e quanto àquilo pelo qual devemos de viver. Agora, não é pelo facto de nós, como igreja local aqui, termos uma teologia reformada que negamos a verdade de que o cristão é preciosíssimo para Deus. Afirmar que o cristão é precioso para Deus não é propriedade exclusiva da teologia do coaching e da motivação. Agora, o enquadramento é que é completamente diferente. A nossa identidade, o nosso valor e o nosso propósito estão num enquadramento absolutamente diferente. Para Deus, nós somos preciosos mais do que qualquer outra coisa da terra. Somos mais preciosos do que o ouro mais valioso. Sim, há quem use essa frase. Há quem tenha escrito uma música com essa frase, dizer que somos mais preciosos que o ouro de Ofir. Mas a verdade é que nós somos preciosos para Deus mais do que qualquer outra coisa nesta terra. E é nesse enquadramento, quando nós temos uma teologia correta, em que afirmamos essa verdade que somos preciosos para Deus, mas dentro do enquadramento certo, que fará toda a diferença e nos levará, de facto, a nos sentirmos verdadeiramente saciados. Ou seja, não é um suspiro, como aqueles suspiros que a gente come, aquele doce que parece robusto, cheio, grande e que nos vai encher a barriga. Não, a gente morde e mordeu o ar. Não é como um suspiro. A teologia correta vai nos dar o enquadramento para que essa afirmação de que somos preciosos para Deus, qual a nossa identidade e o propósito que temos,
aí possamos encontrar a verdadeira realização que as pessoas andam à procura naquilo que o mundo falsamente oferece. E a Bíblia chama a essa sensação, a esse estar de bem-aventurança. A bem-aventurança. O ser-se verdadeiramente feliz. Então Deus oferece-nos isso. Como? No enquadramento dos planos que Ele tem para nós e na aliança que Ele nos chama a viver, a entrar com Ele, o pacto que Ele nos chama a fazer com Ele. Então vamos perceber melhor o que é que eu quero dizer com toda esta introdução a partir do texto que veremos hoje. Êxodo 19. Êxodo capítulo 19, versículo 1 a 6. E vamos começar pelos primeiros 2 versículos. Versículo 1. No fim do 3º mês, depois que os israelitas tinham saído da terra do Egito, naquele mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam. E Israel ficou acampado ali, em frente do monte. Até aqui. Então Israel já estava a viajar. Nós acompanhámos o momento da saída do povo de Israel do Egito e eles estão já a caminhar, estão já na peregrinação há 3 meses. Cerca de 3 meses. E agora acamparam. Estão em frente ao Monte Sinai. E eles vão ficar nesse lugar durante praticamente 1 ano. Eles vão ficar aí nesse lugar até ao fim de Êxodo, até ao fim da nossa caminhada neste livro de Êxodo, até ao capítulo 40. E eles ficariam ali, primeiro, para receber as instruções de Deus, 10 mandamentos, e depois a implicação dos mandamentos para várias áreas da vida cotidiana, e depois para a construção do tabernáculo, o lugar onde Deus se vai fazer presente no final do livro. Deus no meio do seu povo. Então estavam aqui acampados diante do Sinai, diante deste monte, ou também chamado Monte Horebe, às vezes vão encontrar o nome Horebe. E também, no início do livro de Êxodo, nós encontramos Moisés a ter esta revelação de Deus por meio da sarça, com a chamada, com a vocação que Deus lhe dá para libertar o povo e conduzi-lo até ao Sinai, acontece neste mesmo lugar. Então Moisés volta a este lugar. E Deus tinha feito uma promessa nesse primeiro encontro, neste mesmo lugar. E essa promessa que foi feita a Moisés foi no contexto das objeções que, quando Moisés teve esse encontro com Deus, apresentou a Deus para não ser o enviado para libertar o povo. Ele não quis ir. Ele não queria, apresentou várias objeções, contra-argumentos. E então Deus diz-lhe assim, o clamor dos israelitas, lá no capítulo 3, versículos 9 a 14, o clamor dos israelitas chegou a mim e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai. Eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus respondeu-lhe, certamente eu serei contigo e este será um sinal de que eu te enviei. Quando tiveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que é que lhes direi? E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós. Então aqui Deus revela-se a Moisés e dá-lhe uma promessa. Ele diz, olha, vou-te dar um sinal de que sou o Deus, que é o Deus do universo, Criador de todas as coisas, que te está a enviar. E o sinal qual é? O sinal é, tu vais libertar o povo e quando chegares aqui, tu perceberás que eu te enviei. E cá está, promessa concretizada. Moisés está aqui neste mesmo monte, com o povo, depois de todos os milagres, depois de todas as façanhas estrondosas, maravilhosas que Deus fez para libertar o povo das garras da opressão egípcia. Agora vamos ler os versículos 3 a 6. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos israelitas, visto o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Então, como mediador entre Deus e o povo, Deus chama Moisés a subir. Moisés sobe até Deus para receber um discurso que ele deveria de repassar para o povo. Instruções que ele devia de passar para o povo de Israel. E aqui nós vemos iniciar-se um novo capítulo na história daquelas famílias. Lembram-se? Para aqueles que estiveram cá na semana passada, vimos Êxodo 18 foi uma transição
daquilo que acontece no livro, em que o povo olha para trás para aquilo que Deus fez e agora olha para a frente para aquilo que Deus vai dizer como eles têm que viver. Moisés sabia que eles deviam chegar ali ao Sinai. Deus já lhe tinha dito, quando chegarem aqui, sabes que eu te enviei. Agora, Moisés não sabia como é que eles deviam de adorar a Deus, porque o propósito era, vai ao faraó e diz que o povo tem que ser liberto para que venha a este lugar, para que me possa cultuar. Agora, Moisés não sabia como é que isso ia acontecer na prática, não sabia em que é que consistia essa adoração, em que é que consistia esse culto a Deus. E ele agora vai ver. Nos versículos 4 a 6, nós vamos encontrar o que Moisés deveria transmitir ao povo. E essas palavras são aquilo que alguns descrevem, alguns comentadores, alguns teólogos, estes versículos 4, 5 e 6, estes 3 versículos, são o coração do Antigo Testamento inteiro. O coração do Antigo Testamento. Nesse discurso, Deus lembra Israel do que fez, a forma como o salvou, porque é que o fez, os planos que tem para ele e chamam a uma resposta. Ou seja, aquilo que Deus vai fazer aqui é fazer uma aliança. Primeiro, o que é que Deus faz? Primeiro, Deus dirige o olhar, a atenção de Israel e de Moisés para a salvação que ele operou, que ele, Deus, operou. Eles chamam-os a recordarem a experiência da salvação pela qual passaram, aquilo que eles viram com os olhos, o mar abrir ao meio, fechar-se e engolir os egípcios, o granizo, as úlceras, tudo aquilo que eles viram, como ele os libertou. E essa salvação, ela jamais poderia ter sido realizada por iniciativa deles, porque ela foi sobrenatural. Foram eventos sobrenaturais, uns atrás dos outros. Então foi totalmente operado por demonstrações inequívocas do poder de Deus que, por sua iniciativa amorosa, graciosa, rompe o tempo e o espaço para cumprir as promessas que fez lá atrás em Gênesis, a Abraão, Isaque e a Jacó, de que traria a sua descendência para a terra da promessa. E reparem como Deus usa aqui uma metáfora para descrever este livramento que lhes deu. Carreguei-vos sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Então Deus aqui está a usar uma comparação que ele usa outras vezes na Bíblia. Deus compara-se a uma ave de rapina poderosa, uma ave de rapina forte e feroz, que leva sobre si, como um filhote de águia, o seu povo. Ou seja, o que é que Deus está aqui a dizer? Deus está a dizer que todo o mérito é dele. Deus está a dizer que o povo não passa de uma cria indefesa e vulnerável e que foi pela sua intervenção unicamente que o povo pode ser liberto do predador, que era o faraó. Ou seja, o mérito é todo de Deus. Eles encontravam-se completamente encurralados. Só a intervenção divina os podia tirar daquela situação, libertando-os, protegendo-os. E assim foi. E é por isso que nós encontramos esta imagem depois usada em obras literárias, como por exemplo o Hobbit ou o Senhor dos Anéis, em que Tolkien vai usar esta imagem também. Na obra do Hobbit, por exemplo, as águias a dado momento resgatam Bilbo, Gandalf e os anões, para aqueles que são nerds como eu. Lembram-se disso. Elas aparecem no último momento para salvá-los e levá-los nas suas costas. No Senhor dos Anéis, Gandalf é salvo 2 vezes, é uma que não aparece no filme. É salvo 2 vezes também, e no fim da obra, Frodo e Sam são resgatados pelas águias quando eles estão lá na Montanha da Perdição, em Mordor, prestes a morrer por causa da explosão da montanha. Esta imagem da águia é uma metáfora claramente bíblica, que aponta para esta ação providencial de socorro e de proteção de Deus em favor dos seus. Mais tarde, muitos anos mais tarde, depois do povo andar perdido pelo deserto como punição por não crer nas promessas de Deus, antes de entrarem na terra prometida, Moisés vai escrever um cântico. Ele vai usar novamente a metáfora da águia. Ele vai dizer em Deuteronômio 32, 9 a 11, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua herança. Achou numa terra deserta, terra de solidão e uivos horrendos, cercou de proteção, cuidou dele, guardando-a como a pupila dos seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, esvoaçando sobre os seus filhotes, estendendo as suas asas, pega-os e leva-os sobre elas. Este animal majestoso, que cuida, que protege, que traz livramento, Deus compara-se a este animal para que o povo entenda aquilo que ele quer comunicar. Os filhos da águia são especialmente indefesos e ficam no ninho até cerca de 100 dias. E quando chega a hora dos filhotes deixarem o ninho e aprenderem finalmente a voar, caso tenham dificuldades, a mãe, a águia, ajuda-os. O que é que ela faz? Ela voa por baixo deles e depois, na volta, leva-os nas suas costas.
Era assim que o povo se encontrava. Eles foram libertos. Eles eram vulneráveis, mas Deus levou-os com cuidado e com segurança. Deus deu-lhes água para beberem no deserto. Deus deu-lhes comida para comerem. Deus deu-lhes proteção face ao exército dos amalequitas que os atacou. Deus protegeu-os como uma águia. Agora reparem num aspecto importante. Por onde é que Deus os levou? Até onde? Versículo 4. Diz que Deus os carregou em asas como águia e vos trouxe a mim. Qual é o destino final? É o próprio Deus. O Senhor está a dizer a Moisés e a Israel qual é que é o propósito, qual é o telos, o fim, o objetivo máximo da vida deles. A razão de terem sido libertos. Ou seja, a libertação não é um fim em si mesmo. O fim de Israel não é apenas a libertação do poder da opressão egípcia, mas é o próprio Deus. É serem parte de Deus, serem propriedade de Deus. E essa é uma verdade presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ou seja, é Yahweh, é o Senhor que traz o povo a si mesmo. O homem por si mesmo não consegue se chegar a Deus, não encontra o caminho até Deus, tateia como um cego por onde possa andar e caminhar com segurança. Não consegue, tem que ir lá a Deus e vai buscar e leva-o até Ele, para ter comunhão com Ele, para desfrutar de um relacionamento de aliança, de intimidade com Yahweh. Então, salvação, e este conceito é super importante para nós entendermos, depois vamos falar um pouquinho mais dele. Salvação não é apenas algo de que se é liberto, mas compreende também o para que é que se é liberto. No caso, a vida com Deus, conhecê-lo intimamente e viver com Ele. Esta é a verdadeira vida de Jesus, que te conheçam. Que conheçam a Deus. Agora, Israel precisava dar uma resposta a esta demonstração de amor. A esta libertação que Deus lhe deu. Precisava demonstrar uma resposta, precisava posicionar-se. Como? O povo deveria ouvir atentamente a voz de Deus e obedecer. Esta é a primeira vez na Bíblia que nós encontramos a expressão guardar a minha aliança. E esta expressão é extremamente importante. Agora, não é a primeira vez que nós vemos uma aliança a ser feita na Bíblia. Por exemplo, em Gênesis, com Abrão, Deus faz uma aliança, só que essa aliança é unilateral. Abrão devia crer na promessa que Deus lhe faz. Tanto que Deus vai colocar Abrão num sonho. E depois animais que são sacrificados são abertos ao meio e só Deus passa no meio. Isso era uma forma, no antigo Médio Oriente, de se fazer um pacto entre as duas partes, do tipo, se eu falhar na minha parte, que me aconteça o mesmo que estes animais. Só Deus passou pelos dois. Não houve uma chamada, um compromisso aqui da parte de Abrão. Embora Abrão tenha crido nas promessas de Deus, e isso lhe foi acreditado, lhe foi atribuído como uma justiça. Ele agiu em função da fé, demonstrou que de facto creu em Deus. Deus tinha prometido a Abrão dar-lhe uma terra, dar-lhe um povo inumerável, que moraria numa terra. E Abrão creu nisso. Mas não foi chamado a se posicionar com uma resposta formal, okay? Com um juramento, com uma tomada de posição diante da aliança divina. Aqui no Sinai, esta aliança é bilateral. Ambas as partes devem concordar nos termos da aliança, em que é que ela consiste, e o sucesso desta aliança depende da fidelidade da resposta, de obediência, de Israel. E Deus iria mostrar em detalhes em que é que essa aliança consistia. É o que vamos ver nos próximos capítulos. Israel tinha de andar em obediência a fim de poder ter este relacionamento com Deus, de poder ser precioso, de poder caminhar em alegria com Deus. Tinha de viver em obediência. Havia estipulações, havia condicionantes colocadas a Israel. E Deus iria mostrar em que é que consistia essa obediência. Porque assim é uma aliança. A aliança tem um preâmbulo, que aqui no caso é a história de como Deus os libertou, aquilo que Ele fez. A aliança depois dá estipulações, condicionantes, coisas que as pessoas têm que fazer. E por fim são seguidas de bênçãos, ou caso não se cumpra, de maldições. E Deuteronômio vai deixar isso claro, mais especificamente, que olharemos bem mais para a frente. Então podemos definir a aliança da seguinte forma. A aliança é um compromisso solene, garantindo promessas ou obrigações assumidas por uma ou ambas as partes pactuantes, as que fazem o pacto, selado com um juramento, um compromisso. E é isso que Deus está a fazer. Deus está a reunir o seu povo ali naquela montanha. Deus vai aparecer, Deus vai dar as estipulações e o povo vai ter que dar uma resposta. Outra coisa importante aqui a se destacar, e isto é importante, o povo de Israel já tinha sido liberto da escravidão. Já tinha sido remido pelo sangue dos cordeiros que eles mataram naquela noite fatídica.
E esta é a ordem do Êxodo. Esta é a ordem da salvação. Esta é a ordem. Primeiro Deus liberta o seu povo e depois dá-lhes a lei. Eles já tinham sido redimidos, já tinham sido salvos para desfrutarem a plenitude da bênção do relacionamento com Deus que deveriam receber ao guardarem a aliança, através de uma vida de obediência. Então eles foram redimidos por Deus para serem de Deus e agora deveriam de viver de acordo com essa identidade de serem de Deus. Por isso temos o versículo 5. Agora, portanto, é assim que começa o versículo 5. Agora, portanto, há uma partícula conclusiva, o que depreende que foram ditas coisas, e depois dessas coisas vem então uma conclusão a que se chega. Agora, portanto, eles foram libertos, portanto, agora devem obedecer. Eles foram salvos, trazidos, cuidados, protegidos, agora devem de ouvir. E ao fazerem, o que é que aconteceria? As bênçãos do cumprimento desta aliança, quais são? Ao fazerem-nos, eles seriam uma propriedade exclusiva de entre todos os povos da terra, todos. E essa afirmação declara o papel único, claro e especial de Israel. Eles pertencem a Yahweh, pertencem ao Senhor. Então, mas e os outros povos da terra não pertencem todos a Deus? Podemos nos perguntar. Todas as nações da terra estão sob o domínio de Deus, ok? Todas. Tudo está sob o poder de Deus. Mas Israel passaria a ter um lugar especial, que consiste no quê? Passaria a ter um lugar de destaque, que consiste no quê? Em que este povo, de entre todos os outros, tem uma revelação especial. Deus mostra-lhes como é que se podem relacionar com Ele. A eles. Não mostra a outros, mostra a eles. Eles tornam-se a propriedade mais valorizada no tesouro pessoal de um rei. É isso que essa expressão propriedade exclusiva quer dizer. É uma propriedade mais valorizada, mais preciosa que um rei tem no seu tesouro. É isto, Israel. Até aqui no livro de Êxodo, Deus foi-se revelando a Israel, mostrando quem Ele é. Ok? Várias vezes. Eu sou o que sou. E foi mostrando o seu poder através dos milagres. Manifestou também o seu cuidado, o Deus que provê no deserto. Deus revelou-se. E agora Deus está a dizer quem vocês são. Quem é que vocês são? E Ele diz-lhes quem eles deveriam de ser. São um povo redimido e devem ser um povo precioso com um propósito muito claro na sua existência. Então, o povo de Deus, esta semente, Israel, lembrem-se, temos que olhar para trás, ir até Gênesis capítulo 3. Foi prometida a Eva, depois da queda, um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, o poder de Satanás, do pecado e da morte. Foi prometido um descendente. E Gênesis e Êxodo mostram exatamente o cumprimento desta descendência, desta linhagem, que vai formando um povo. Ok? Então, o povo de Deus, que é esta semente prometida a Adão e Eva, a descendência prometida a Abraão, confirmada a Isaac, confirmada a Jacó, é o seu tesouro. É a sua propriedade mais especial de tudo o que existe na criação. Agora, isto não porque eles fossem especiais e tivessem um mérito altamente neles. Porque como eles demonstraram em tão pouco tempo da jornada curta que tiveram de 3 meses, na verdade nem foi preciso 3 meses, como a gente já viu, não havia mérito nenhum neles. Havia muitas outras coisas neles, mas não eram coisas boas. Vejam o que é que Moisés disse aos israelitas em Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 8. Esta passagem é importante. Deuteronômio 7, 6 a 8. E diz assim: porque tu és povo santo para o Senhor, o teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que seja o seu povo particular, dentre todos os que há sobre a terra. Agora vejam, o Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois eras menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor vos tirou com a mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, do rei do Egito. Agora a razão. Porque vos amou e quis manter o juramento que tinha feito aos vossos pais. Esta é a razão. Deus fez o que fez com Israel e não fez com outras nações. Deus fez o que fez com Israel, não porque eles fossem uma nação poderosíssima, para a qual Deus olhava, esta nação surpreendeu-me. Para isso ele ia para o Egito. Não. Ele escolheu-os porque ele decidiu amá-los. Ele decidiu amá-los. E foi fiel às promessas que tinha feito aos patriarcas. Ou seja, algo totalmente externo àquelas pessoas que estavam no Egito naquele mês e que começaram a sua jornada de peregrinação depois de verem tudo o que viram, com reclamação, com murmuração, com incredulidade. Parabéns, Israel.
Eles agora, ao assumirem este pacto, ao entrarem em aliança com Deus, ao viver de acordo com as suas estipulações, podiam desfrutar de um relacionamento especial que mais nenhum outro povo da terra poderia experimentar. Podiam desfrutar de inúmeras bênçãos, de alegria e prazer, do facto de assumirem, através da obediência, essa sua identidade como tesouro especial de Deus. E aqui, eu sei que isto é longo, mas está a construir para depois chegarmos a um ponto, ok? Agora, Israel, além de ter um relacionamento privilegiado, distinto e especial com Deus, face a todas as outras nações da terra, não só tem um privilégio, mas com todo o privilégio vem o quê? O que vem sempre com privilégio? Responsabilidade. Vem uma responsabilidade, um propósito especial. O quê? Ser um reino de sacerdotes. Em primeiro lugar, eles são chamados de reino. Yahweh é o rei e eles são o seu reino, são o povo do reino. E este reino é composto de quê? De sacerdotes. O que indica que eles são mediadores entre Deus e quem? E as outras nações à volta. Ou seja, eles não são um fim em si mesmo. Tu não és mais precioso do que todos os outros porque eu te quero bajular, ok? Tu és mais precioso do que todos os outros. Porquê? Porque eu manifestei a ti, porque eu te revelei a minha bênção, o que é a alegria de estar em mim, um relacionamento comigo, para que tu mostres aos outros que eles também podem viver essas coisas. Esta sua função como nação sacerdotal é tão importante, esta função, esta responsabilidade é tão importante quanto o seu estatuto privilegiado e especial diante de Deus. Ou seja, a sua função, a função do povo, define tanto a sua identidade, ou seja, aquilo que eles devem fazer é tão definidor da sua identidade como aquilo que Deus fez por eles e aquilo que eles são em Deus. Aquilo que eles são e aquilo que eles fazem é tão definidor da identidade da mesma forma. Isso tem implicações depois para nós. Então, Israel, pelo lugar especial, pelo lugar distinto, que tem como propriedade exclusiva, deveria mediar as palavras, devia mostrar o caráter de Deus às nações. Deus ainda diz que eles serão uma nação santa, o que indica que Israel, ao fazer este pacto, ao assumir esta aliança com Deus, tornar-se-ia separada de todas as nações. A fim de quê? De viver para a glória de Deus. Ela é separada de entre as nações. Para quê? Para olhar para Deus, num relacionamento com Ele, encarnar o caráter do próprio Deus. Porque é isto que são os mandamentos de Deus. Os mandamentos revelam o caráter de Deus. Israel estaria a viver esses mandamentos, estaria a mostrar aquilo que é um Deus bom, aquilo que é um Deus compassivo, aquilo que é um Deus justo, aquilo que é um Deus fiel, para que os outros vejam e digam, isto é Deus, eu quero esse mesmo Deus. Era esse o propósito de Israel, ser uma nação para Yahweh, uma nação distinta, um tesouro separado, que mostra ao mundo o Deus que o libertou do pecado. E as instruções que vão ser dadas a seguir são exatamente isso. Como é que eles mostram ao mundo que eles são distintos, diferentes, que eles são preciosos, os preciosos de Deus. Estes poucos versículos, como vocês puderam ver, eles são extremamente ricos, são extremamente densos, teologicamente falando, e poderíamos aqui nos perder por longas horas, acreditem. Mas fiquem descansados que não o vamos fazer. Então vamos lá. Deus libertou Israel e trouxe-o em segurança até ao Sinai, a fim de fazer um pacto, fazer uma aliança. Deus cria uma aliança e dá-lhes instruções, as suas palavras, os seus mandamentos. Por isso vamos ter os 10 mandamentos no capítulo 20, a seguir. E depois o desdobramento de mandamentos, sejam eles morais, cerimoniais e civis. Okay? Para exatamente mostrar esta distinção face aos outros povos. Estas palavras que eles receberiam e esta resposta que deveriam dar ao obedecerem faria com que eles se distinguissem dos outros povos, fossem um povo único onde Deus derramaria as suas bênçãos. A partir daquele momento no Sinai, um povo na face da terra teria acesso. E vejam o quão extraordinário isto é. Naquele momento, no Sinai, um povo teria acesso à revelação especial de Deus como mais ninguém na terra, como mais nenhuma nação. Eles veriam na lei o caráter de Deus como mais ninguém. Eles teriam as percepções morais, religiosas, éticas e espirituais que apenas a humanidade tinha tido aonde? No Éden. Aquilo que tinham tido no Éden, Deus vai revelar agora. Contudo, para passarem a ter este estatuto, era necessário que eles fizessem uma aliança, dizer, sim, nós queremos ser esse povo.
Ou seja, nós acreditamos, temos fé neste Deus que nos está a dizer, a prometer estas coisas, e nós vamos obedecer. E era exatamente a obediência a estes mandamentos que os faria serem separados de todos os outros povos. Deus estava a separar o seu povo dos demais por meio das suas instruções morais, éticas, civis e religiosas. Através dos mandamentos, o que é que Deus vai fazer? Deus vai moldar o caráter do povo ao seu próprio caráter. A imagem de Deus perdida no Éden por causa do pecado, ou distorcida no Éden por causa do pecado, ela pode ser reformulada, conformada a Deus novamente, para que os outros vejam como Deus é. Então Deus queria transformá-los numa contracultura, diferente da cultura do Egito, diferente da cultura de Canaã, mas ainda assim inserida no contexto do Médio Oriente. É por isso que vamos encontrar algumas orientações esquisitas e que não se aplicam a mais nós hoje. Ok? Questões cerimoniais e questões civis que estão relacionadas à teocracia de Israel, que têm a ver com o contexto cultural em que viviam. Ok? Mas em termos morais, permanece para sempre. Isto é importante para vocês entenderem como é que nós depois devemos de abordar as leis que Deus dá, tá bom? Mas isto vamos repetindo depois, à medida que formos avançando, nos outros sermões e nos outros livros do Antigo Testamento. Agora, anos depois, vários anos depois, a geração que estava aqui, a maior parte morreu, porque não acreditou nas promessas de Deus, mas houve uma geração que creu e que se apegou a Deus e que estava prestes a entrar na Terra Prometida. Então eles estão prestes a entrar e Moisés vai-lhes dizer as seguintes palavras, em Deuteronômio 4, 4 a 8. E ouçam, quem quiser abrir rápido pode abrir, mas eu vou ler já. Deuteronômio 4, 4 a 8. Mas todos vós, ele está a falar para o povo que está prestes a entrar na Terra, todos vós que vos apegastes ao Senhor o vosso Deus, estáis vivos até hoje. E eu vos ensinei estatutos e preceitos conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que lhes obedeçais na terra em que estáis entrando para tomar posse. Guardai-os e obedecei a eles. Assim, vejam, qual é a conclusão? Assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: esta grande nação é realmente um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem deuses tão próximos quanto o Senhor está de nós, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos quanto toda esta lei que eu exponho diante de ti e de vós. Há uma distinção clara. É para mostrar que Deus é superior a tudo aquilo que o mundo possa inventar. Então Israel, ao entrar em Canaã, Israel, ao viver de acordo com as normas de Deus, estaria a mostrar ao mundo o quão distinto é de todas as outras nações e por isso o Deus que tem e que as outras nações não têm. E assim seria uma luz para as nações, uma luz para os gentios. Tudo o que Israel passou, desde a opressão no Egito, a sua história com as promessas feitas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, davam-lhe uma identidade única. Okay? Agora, ao entrarem em aliança com Deus, ao receberem as suas instruções, eles poderiam finalmente, em cumprimento a essas promessas que foram feitas, consumar-se como de facto um reino de sacerdotes e uma nação separada para o único Deus verdadeiro do universo. O privilégio. O privilégio. Resgatados sobre asas de águias para serem o tesouro de Deus, para mostrar ao mundo o grande Deus que os escolheu, que cuidou e que os protegeu. Deus queria que a santidade de Israel refletisse ao mundo a sua própria santidade. O povo de Deus devia ser a vitrina, devia ser a montra que mostra ao mundo aquilo que Deus é. Contudo, ao longo da história das páginas do Antigo Testamento, como nós, se Deus nos der graça, veremos, encontraremos Israel tantas e tantas vezes a querer ser como quem? Como as outras nações. Como as outras nações. Como é que se manifesta? Querem adorar os ídolos das outras nações. Querem ter um rei como as outras nações. Querem viver casamentos e trabalho e negócios como as outras nações. Querem tudo como as outras nações. E eles desprezam a aliança de Deus várias vezes. Não obedecem aos mandamentos de Deus. Não demonstram ser diferentes nas suas práticas. Sejam elas morais ou espirituais. Eles tornam-se tão corruptos ou mais do que as outras nações e adoram os falsos das outras nações, a ponto de que, o que é que Deus vai dizer? Muito bem, querem ser como as outras nações? Pois bem, vão para a Babilónia. E dá-lhes o desejo do seu próprio coração. Esse é o pior juízo que Deus pode entregar a alguém, é entregar-lhe aos seus próprios desejos. E é isso que Deus faz, eles vão para a Babilónia, vão para uma nação estrangeira. E o que é que vemos aqui? Uma verdade importantíssima da teologia bíblica. O problema do coração que atormentava a humanidade desde a queda de Adão e Eva continua. Está por resolver. Porém,
como Deus é fiel a si mesmo, como Deus é fiel àquilo que Ele fala por causa do seu caráter, como Deus é fiel às promessas que fez a homens que o amaram e que Ele amou, Abraão, Isaque e Jacó, também eles pecadores. Ou então ao rei David, também ele um pecador, mas um homem segundo o coração de Deus, não porque ele fosse perfeito, mas porque ele se arrependeu. Fiel a estas promessas, Deus sempre manteve um remanescente e um plano que se estava a desdobrar, que se estava a desenrolar. Para quê? Um plano gradativo, em que Deus vai abrindo a cortina do palco para mostrar o quê? Para mostrar aquilo que vai ser de facto a luz para as nações. Enquanto estavam no exílio, exatamente porque Deus os entregou ao facto de quererem ser como as outras nações, enquanto estavam no exílio, Deus usou o profeta Ezequiel para dizer as seguintes palavras. E aqui temos uma passagem um pouquinho longa, mas ela é importante. Ezequiel 36, 17 a 28. Diz assim: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, ou seja, na terra de Canaã, eles a contaminaram com os seus atos e os seus feitos. Como a impureza de uma mulher na sua menstruação, assim era o caminho deles diante de mim. Vejam a linguagem forte que Deus usa. Okay? Como uma mulher na menstruação, assim era o caminho deles diante de mim. Derramei o meu favor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e porque a contaminaram com os seus ídolos, o meu furor. Eu os espalhei entre as nações e foram dispersos pelas terras. Julguei-os conforme os seus atos, os seus feitos. E chegando às nações para onde foram, ainda profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: este é o povo do Senhor, e eles tiveram de sair da sua terra. Ou seja, uma desgraça para o nome que afirmavam querer. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou, ou seja, blasfemou, falou mal entre as nações para onde foi. Portanto, diz assim à casa de Israel, e este é o recado que Ezequiel tinha que dar. Assim diz o Senhor: ó casa de Israel, não é por tua causa que eu faço isto, mas é por causa do meu santo nome que vocês profanaram entre as nações para onde foram. E eu santificarei, ou seja, eu engrandecerei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, a qual vocês profanaram no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor. Porquê? Porque Deus decide mostrar a glória do seu nome. Okay? Elas saberão que eu sou o Senhor quando eu for santificado diante delas, diz o Senhor Deus. Pois vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas, de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Então habitareis na terra que eu dei aos vossos pais e sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Este texto é riquíssimo e tem muita coisa que podíamos explorar aqui. Está aqui a promessa, por exemplo, de que Israel seria reunido novamente. E isso não foi em 1940 e, sei lá, é 8. Okay? Não, isso já foi cumprido muito antes. Depois do exílio, 70 anos depois, Israel estava reunido na terra. E então, ainda que sob domínio dos poderes externos, mesmo lá reunidos outra vez, sob o poder dos romanos, Israel, por causa de Deus ter determinado que o seu nome seria santificado entre as nações, e de Israel, daquele povo, veio finalmente a luz para as nações. Há um idoso a certa altura chamado Simeão, que testemunha exatamente isso, que a luz chegou para as nações. Diz assim Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo tinha-lhe revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Jesus, Deus de Deus, que se fez carne para cumprir de forma perfeita a aliança que Israel não conseguiu, nem jamais conseguiria cumprir. Jesus que foi morto por causa da maldição derivada da desobediência do seu povo. Então vejam, Jesus é o israelita fiel. Jesus é o Israel fiel. É o filho obediente à aliança. Onde Israel desobedeceu, Jesus obedeceu.
Jesus guardou perfeitamente a aliança. Jesus viveu a santidade que Israel não conseguiu viver. Jesus foi o cordeiro que sofreu a maldição que eles deveriam de sofrer. Jesus foi o sacerdote. Vocês são reino de sacerdotes, falharam. Jesus foi o sacerdote que Israel não conseguiu ser. Porque Jesus mostrou ao mundo, através da sua vida perfeita, através da sua morte, ressurreição e ascensão, quem é este Deus e a salvação que há neste Deus e como as nações podem ser salvas e se achegar e ter um relacionamento com este Deus. Jesus é o sacerdote e é isso que mostra Hebreus. E por isso ele cumpre aquilo que está profetizado aqui em Ezequiel, capítulo 36. Ele é aquele que purifica com água os corações, que renova os corações, que envia o Espírito, que regenera corações, para que possam obedecer. Porque naturalmente o homem não consegue obedecer se o Espírito não trabalhar. Então veio a luz para as nações. E veio de Israel, sim, veio de Israel. Porque Jesus era israelita. Agora, foi por isso que Jesus, com aqueles homens que ele escolheu para estarem mais próximos dele, os discípulos. O que é que Jesus diz aos discípulos? Quando ele ascende aos céus, ele diz o quê? Para irem para todas as nações e falarem deste Evangelho, serem luz para as nações, para falarem a toda a criatura de toda a terra, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas. Então de Israel veio a luz para as nações. E assim todos aqueles que dentro dos israelitas ou dos outros povos crerem em Jesus Cristo e na sua obra são feitos povo de Deus. E como tal são o verdadeiro reino de sacerdotes e a verdadeira nação santa. São, esse sim, o tesouro precioso de Deus. Aqueles que creem, sejam israelitas ou gentios, ou seja, não israelitas, não judeus. E agora reparem como a linguagem do Novo Testamento é a mesma que Moisés usou. Como Pedro usa a mesma linguagem. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E vejam, a finalidade é exatamente a mesma. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma só mensagem. Isto é teologia bíblica. Sabem a quem é que Pedro está a referir aqui quando ele diz que vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa? Ele está-se a referir a quem? A judeus? A gentios? Ele próprio responde no versículo 7, reparem. Assim, para vós os que credes, os que creem, esses são a nação santa, esses são o sacerdócio real, esses são o tesouro especialíssimo, preciosíssimo de Deus. Os que creem. Ou seja, todos os que creem em Cristo, independentemente da sua origem étnica, são reconhecidos como povo de Deus. O estatuto de sacerdócio real, o estatuto de nação santa pertence àqueles que são unidos a Cristo por meio da fé que depositam na obra completa de Cristo. Ao longo de toda a história bíblica, isto é importante entender, ao longo de toda a história bíblica, o verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro Israel sempre foi definido, não por questões étnicas ou biológicas, mas por aqueles que creem nas promessas que Deus faz. Então, a Igreja não substitui Israel nunca, nem cancela o que Deus prometeu. Porquê? Porque a Igreja é a continuação e é a maturação daquilo que é o povo de Deus. A Igreja não é um plano B de Deus porque Israel falhou. A Igreja não vem substituir Israel e jogá-lo para fora. Não, a Igreja é a continuação do povo de Deus, porque o povo de Deus é constituído por aqueles que creem, que são justificados pela fé como o pai da fé, Abraão. Que foi justificado pela fé e isso foi atribuído como justiça. Então o povo de Deus é formado por judeus e por gentios que são unidos num só povo, na nova aliança em Cristo. Este é o verdadeiro Israel. O Israel segundo o Espírito, composto por todos aqueles que creem. E agora vamos... Eu sei que isto foi muita teologia, isto foi bem denso. Mas isto tem implicações para nós. Ou seja, a nossa identidade, o nosso valor e o nosso propósito são exatamente os mesmos do que aquilo que está afirmado neste texto tão longínquo, de uma cultura tão longínqua e de uma aliança que tem muitas coisas estranhas a nós. Lá em Êxodo capítulo 19. Então, primeiro, a nossa identidade. Somos um povo redimido para viver para Deus. Tal como os israelitas, nós somos um povo redimido. Se nós cremos em Cristo,
Então, tal como eles viram como Deus os libertou das garras do faraó com feitos extraordinários, nós também vimos na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, aquilo que Deus fez extraordinariamente para nos arrancar do poder do pecado e do diabo. Agora, alguns lembram-se aqui perfeitamente, para aqueles que se converteram já mais tardiamente na sua caminhada. Alguns lembram-se aqui de como eram antes. Daquilo que buscavam na vida ardentemente antes. Das asneiras que fizeram. Como se sentiam antes de terem Cristo. E viram aquilo que o Evangelho fez nas vossas vidas. Outros talvez aqui tenham nascido num lar cristão, talvez a maioria. E tenham estado na igreja a vida toda. Mas ainda assim, em algum momento, vocês tiveram que ver Deus atuar na vossa vida. Tiveram que sentir, por exemplo, o peso do arrependimento e da culpa. Tiveram que sentir o alívio da paz de Deus, do perdão de Deus. Em algum momento tiveram de ver a obra transformadora e redentora de Deus na vossa vida. Todos nós aqui que somos filhos de Deus temos uma história com Deus. Já sentimos arrependimento, já sentimos a agonia e a culpa do pecado, como também sentimos a paz e o alívio indescritíveis no perdão que é em Jesus Cristo, assim como também já experimentámos em diferentes momentos a doçura de estar na presença de Deus. Já vimos Deus nestas experiências que Ele nos deu. Certamente também já vimos respostas claras a orações, de situações em que pensávamos serem humanamente impossíveis de serem contornadas. Seja num casamento destruído, seja numa situação económica desfavorável, seja numa doença, seja no que for, já viram Deus responder. Ou então já fomos encontrados por inúmeras vezes pelo próprio Deus ao estarmos a ler a Bíblia e parece que aquilo foi colocado ali para nós de uma forma tão intensa para aquele momento em que nós estávamos. Ou no sermão que foi pregado. Se nós fomos filhos de Deus, se nós somos filhos de Deus, então significa que nós fomos redimidos. Fomos alvo de uma ação que foi praticada para connosco. Nós somos os agentes passivos, Deus é o agente ativo. Tal como Paulo explica em Efésios 2. Ele vos deu vida estando vós como? Mortos. Mortos não responde. Morto, levanta-te, não levanta. Ação passiva. Ele nos deu vida estando nós mortos. Esta é a salvação que Ele nos deu. Nós não fizemos nada, estávamos mortos. Ele nos deu a fé para que crescêssemos, o arrependimento para que nós lamentássemos do nosso pecado e nos atraiu a Ele irresistivelmente, com a Sua graça. Estávamos completamente vulneráveis e indefesos, diante do poder, diante das garras do pecado e da morte. E Deus veio. Deus soprou vida. Como diz Agostinho, Deus rompeu a nossa surdez. Tal como uma águia, Ele nos levou e Ele nos tem levado até hoje, nas suas asas. Agora, não termina aí. Nós não fomos salvos somente de algo, mas nós somos salvos para algo, ok? Não fomos salvos apenas de algo, da escravidão, do pecado, de Satanás, da morte, da ira de Deus, mas fomos salvos para algo e para alguém. Fomos feitos livres para servirmos a Deus. Ser liberto para servir, que coisa estranha. Então, eu era escravo do pecado e agora sou feito servo outra vez? Parece contraditório. Mas vejam numa coisa, esse é o refrão do coração que se apaixona. Nós só podemos expulsar um amor do nosso coração se o nosso coração for conquistado por um outro amor maior, que suplanta a atração desse primeiro amor. E por isso o nosso coração deixa de ficar preso àquilo porque se encanta com aquilo e fica preso àquilo. E quer aquilo. Encantamos-nos com Deus, encantamos com a salvação que há em Deus, encantamos com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, com o seu reino, com a sua palavra, com a sua igreja, com o seu poder, com os seus atributos. E dizemos, uau, é isto que eu quero servi-lo. Somos compelidos a Ele, somos irresistivelmente atraídos a Ele, porque não há beleza maior na vida do que essas coisas que vêm de Deus. Por isso, como povo redimido, a nossa identidade não é só definida por aquilo que já não nos prende, nem por aquilo que nós fomos no passado, mas também por aquilo que ansiamos, por aquilo a que nós desejamos estar presos, agarrados. Nós queremos estar presos a Deus e à vida que Ele quer nos dar. Por isso fomos libertos do poder do pecado, da morte, mas o nosso coração transformado de acordo com a nova natureza. Sim, em luta com a antiga natureza, mas aquilo que o nosso coração transformado, encantado com Deus, vai querer é o quê?
vai querer ler a Bíblia porque vai querer encontrar deste Deus maravilhoso na Bíblia. Por isso é que não nos sentimos tão bem, ou nos sentimos desconfortáveis, ou sabemos que nos falta algo tão importante se ficamos dias e dias e dias sem abrir a Bíblia, sem orar. Por isso vamos querer estar com o povo de Deus. É um ímpeto, é um impulso. É verdade que pode haver uma velha natureza que nos pode trazer procrastinação, preguiça e arranjar mil desculpas de decepções, de frustrações, etc. para não estarmos com o povo de Deus. Mas se somos verdadeiros crentes, na nossa alma pulsa este ímpeto de estarmos com o povo de Deus. O nosso coração quer servir, quer amar, quer viver para a glória de Deus, quer ganhar novos hábitos consistentes e abandonar hábitos antigos. É por aquilo que o nosso coração pulsa. Este é o ímpeto da nossa nova natureza. E por causa disso é que nós não podemos dissociar salvação, aquilo que fomos redimidos, em relação à obediência àquilo que somos chamados a fazer. Porque se fomos salvos, vamos ter uma nova natureza e por isso, naturalmente, vamos ser compelidos a obedecer. Porque queremos agradar aquele que nos salvou. Porque temos uma nova forma de olhar a vida. Temos novos desejos e novas afeições. Então, dessa forma, quem nós somos está invariavelmente ligado ao nosso propósito e àquilo que fazemos. Porque não podemos dizer que somos uma coisa se não demonstrarmos que somos essa coisa. Então a nossa identidade está presa àquilo que somos e àquilo que nós fazemos. Em Cristo. O nosso valor e o nosso propósito. Somos preciosos como sacerdotes e como santos. Lembram-se que vimos agora, portanto, no versículo 5? Uma vez que somos este povo de Deus que caminha em direção a Ele, para Ele, com o coração preso a Ele, então devemos de ouvir a sua voz e obedecer. É exatamente esse movimento que Paulo faz na sua carta aos Romanos. Os primeiros 11 capítulos, ele vai falar de adoção, de justificação, de eleição, predestinação, de novo nascimento, para depois dizer o quê no capítulo 12? Para dizer o seguinte: portanto, exatamente a mesma coisa que Moisés diz: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mesma linguagem da aliança. Então, se nos afirmamos como cristãos, necessariamente tem que existir um portanto na nossa vida. Ser crente não é só dizer que se crê, nem é só afirmar as coisas certas acerca de Deus. Mas é ter, de facto, uma vida transformada que revela Deus em todas as áreas da nossa vida. No nosso casamento, em como servimos sacrificialmente o nosso cônjuge, em como perdoamos o nosso cônjuge, no nosso trabalho, como somos íntegros, como somos compassivos com os nossos colegas, na solidão, quando ninguém vê o que é que nós somos, nas amizades que estabelecemos e a forma como as vivemos, na vida de membresia da igreja, no relacionamento que temos com o dinheiro, na atitude diante das autoridades que foram estabelecidas por nós. Todas essas áreas da vida nós somos chamados a manifestar o caráter de Deus, para mostrar a esses outros que convivem connosco quem é este Deus que nos salvou. Vejam, eu quero que entendam esta parte aqui. Dizermos que somos cristãos é sinónimo de dizermos que somos preciosos para Deus. Porquê? A quem é que Deus deu aquilo que de mais precioso Ele tinha em todo o universo? Não na Terra, mas todo o universo. O que é que Ele deu de mais precioso? Seu Filho. Para quem? Para nós. Para o seu povo. Para aqueles que viriam a se arrepender e a querer aquilo que Ele escolheu desde antes da eternidade do mundo. Ou seja, se Ele deu aquilo que é de mais precioso para Ele, para estas pessoas, isso significa que essas pessoas para Ele são o quê? Preciosas. Por isso nós vamos estar a demonstrar que nós somos este tesouro precioso de Deus se nós tratarmos Deus como precioso para nós. Como? Ouvindo e obedecendo à sua voz. Ao obedecermos à sua voz, vamos estar a evidenciar que nós somos da mesma natureza que Ele é, que nos estamos a conformar ao seu caráter, à sua imagem, à sua bondade, à sua fidelidade, à sua compaixão, à sua santidade, etc. E se somos da mesma natureza que Ele é, isso significa que fomos alvos daquilo que mais precioso Ele tinha, o seu próprio Filho. E por isso significa que somos preciosos para Ele, porque Ele disse: meu Filho morreu para ti. Agora, de onde é que vem essa nossa preciosidade? Aí é que nos distinguimos daquilo que eu disse no início. Vem do nosso potencial? Não.
nós temos potencial para uma coisa. Para pecar. Vem dos nossos méritos? Não. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Não há um bom, nem um sequer, diz o salmista. Paulo repete, somos todos como trapos de imundícia, diz Isaías. Então, agora, como é que um calvinista convicto e fervoroso, que afirma a depravação total da humanidade, pode dizer que um pecador é precioso aos olhos de Deus? Quer dizer que ele está a resvalar para a teologia do coaching? Não. É exatamente por ele ter a teologia que tem, que ele vai afirmar da forma certa e em que contexto é que alguém é preciosíssimo para Deus. Não por causa do potencial que tem, mas porque Deus o amou a ponto de dar o seu próprio filho. Deus decidiu nos amar apesar de nós. E isto torna-nos muito mais preciosos do que se tivéssemos feito alguma coisa que nem conseguíamos fazer para que Deus olhasse para nós. Foi o que Moisés disse em relação a Israel. Vocês eram um povozinho deste tamanho, um grão de areia. Mas Ele escolheu-vos amar. E essa verdade é a mesma em relação a Deus, é a mesma em relação aos seres humanos hoje, e é a mesma lógica extravagante de Deus. Então, se tu estás aqui, tu crês em Cristo e se tu evidencias a tua fé de um padrão de obediência na tua vida, isso significa o quê? Que tu, a pessoa que está sentada na tua cadeira, tu próprio, és um tesouro precioso para Deus. Ele escolheu-te antes de nasceres. Ele decretou que o sangue derramado do seu Filho naquela cruz fosse especificamente para ti, porque o sangue de Jesus não é desperdiçado. O sangue de Jesus não é desperdiçado, o sangue de Jesus é para aqueles que foram eleitos pelo Pai, e é por isso que eles são efetivamente lavados, porque Jesus disse, é para ti, minha filha, é para ti, meu filho. Nenhum sangue de Cristo é desperdiçado, Ele morreu na cruz somente pelos seus. Agora podes-te perguntar, então porquê é que eu fui escolhido e não outras pessoas? Bem-vindo a este dilema emocional que nós nos deparamos quando entramos diante destas doutrinas. É facto. Porquê é que eu fui escolhido e não outras tantas pessoas? Bem, a resposta é simples. A resposta é verdadeira também e é direta. É que Deus decidiu amar-te. Ponto final. Deus decidiu amar-te. Deus decidiu ainda antes de existir. Ele decidiu formar-te, separar-te do caminho da condenação em que tu te encontravas, das garras do faraó, para te levar nas suas asas, para seres cuidado, protegido, até chegares à eternidade bem-aventurada. Ele escolheu-te para isso. Agora, porquê é que Ele decidiu amar-te a ti especificamente? Pelos teus méritos não foi de certeza, ok? Pelos meus não foi. Mas apesar dos nossos pecados foi de certeza. E para a sua glória foi certamente mais ainda. Ou seja, Ele decidiu amar-te, salvar-te e ensinar-te uma vida de conformação ao seu caráter, unicamente para o louvor da sua graça e do seu nome. Ou seja, porque é que Deus me escolheu? E aqui o apóstolo Paulo ensina-nos uma resposta importantíssima. Ele me escolheu a mim porque eu sou o pior de todos os pecadores. E quando eu reconheço isso, que Deus me escolhe apesar de mim, toda a glória da salvação vai para quem? Vai para Deus. Agora, o resto é mistério, meus amigos. Trata-se do mistério que nos mostra a transcendência de Deus e a nossa finitude. Trata-se do mistério que nos tira o tapete da arrogância e nos coloca humilhados diante da sua presença com gratidão e adoração. Diante de um Deus tão grande, como é que pode salvar a mim, especificamente? Agora, independentemente das voltas que a tua vida possa estar a dar neste momento, ou tenha dado, ou esteja neste momento a dar, de como têm sido os teus últimos dias, as tuas últimas semanas, tens que te agarrar a uma coisa. Se tu sabes que és filho de Deus, então sabe que tu és preciosíssimo, que tu és preciosíssima para Deus. E sabe também que aquilo que Deus começa, Ele acaba. Então confia, descansa e entrega. Tu és precioso, tu és preciosa para Deus. Ele carrega-te nas suas asas, mesmo que tu te sintas neste momento num lugar emocional ou espiritual mais difícil de todos desde que te salvaste. Ele carrega-te nas suas asas. Então descansa e dedica-te a cumprir o propósito da tua vida. Porque é no cumprimento do nosso propósito que nós encontramos a nossa verdadeira felicidade. Dá tudo para seres este sacerdócio real, para obedeceres a Deus.
Tu foste chamado para interceder e anunciar às nações as maravilhas da salvação que é em Cristo. Tens esse papel. A nossa alegria vem daí, de cumprirmos esse papel. Como é que tu o fazes? Orando por aqueles que não creem no Evangelho. Orando. É isso que um sacerdote faz. Um sacerdote intercede pelos outros. Então, ora pelos colegas de trabalho. Continua a orar pelos teus familiares que não creem em Cristo. Continua a orar pelo teu cônjuge, o teu marido, que há anos e anos e anos ouve do Evangelho e ainda não se converteu. Ser como Mónica, mãe de Agostinho, que orou pelo seu filho anos e anos e anos a fio, apesar da vida depravada que ele tinha, da vida de imoralidade sexual que ele tinha. Ela continuou a orar por ele, tanto a ponto de Agostinho dizer que quando se converteu, ele se converte pelas lágrimas de Mónica, pelas lágrimas da sua mãe. Então, têm filhos que ainda não creem, continuem a orar, assumam esse papel sacerdotal, orem, mas também anunciem o Evangelho, como nós vimos na semana passada. Anunciar o Evangelho é explicar quem Deus é e como Ele salva pecadores como nós por meio da fé na obra completa de Jesus Cristo. Isto é o Evangelho. E por isso nós vamos ter o próximo módulo da Escola da Palavra, quando acabarmos este módulo da vida solteira, o próximo módulo vai ser gigante e vai ser sobre evangelismo. Queremos ter uma cultura de evangelismo na nossa igreja. Agora, além disso, além de anunciar, além de orar e anunciar o Evangelho, também vimos na semana passada que a tua vida seja uma vitrina, uma demonstração do amor de Deus ao viveres de acordo com a aliança que fizeste com Ele, em obediência e em santidade. Vive uma vida separada, vive uma vida santa. A nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de nós lidarmos com o dinheiro, de nós fazermos negócios, de nós estarmos nas nossas amizades, precisa de ser moldada por uma cosmovisão, uma visão de mundo que seja bíblica. O objetivo é que mostremos Cristo em todo o tempo e em todo o lugar. Por isso, se somos cristãos, devemos parecer cristãos. Devemos agir como cristãos, amar como cristãos, servir como cristãos, comprar e vender como cristãos, cuidar como cristãos, perdoar como cristãos, conversar como cristãos, trabalhar como cristãos, olhar como cristãos, tudo como cristãos. Ou seja, como seguidores de Jesus, que foram alcançados por Jesus e vivem para Jesus. Porque é isso que é ser um cristão. É sermos um reino de sacerdotes, uma nação santa. Alguns aqui podem estar perdidos quanto ao vosso papel nesta vida. Eu não sei o que é que eu sou, para que é que eu existo. Está aqui. Mostrar Cristo. Não há maior propósito do que este. Alguns outros podem não estar perdidos na vida, numa crise existencial sobre o que são e o que fazem, e o seu papel e o seu valor, mas podem estar completamente absorvidos por papéis secundários da vida que roubam a intencionalidade, com intensidade, que deve ser o cumprimento deste propósito. Trabalham tanto para ter tanto, vão atrás de alguém tanto para poderem casar, em que perdem a centralidade daquilo que deve ser o vosso principal propósito e papel na vida. Agora, esta nossa vida vai ser contracultural, mas quando a diferença para com o mundo for muito acentuada e nos doer, porque tem consequências, há alturas que podemos ser despedidos do trabalho por causa da postura ética que assumimos, há alturas que podemos ser chamados a perdoar quando todas as nossas emoções chamam ao contrário, ok? Mas quando for duro, lembremos, eu sou precioso para Deus, eu sou propriedade exclusiva de Deus, Deus me carrega nas suas asas como águia e me vai levar aos lugares, às pastagens verdes, às águas tranquilas. Eu quero terminar então fazendo o apelo, não para vir à frente nem para levantar a mão, mas um apelo a uma decisão, como é que Jonathan Edwards dizia? A uma resolução. Uma resolução. Em primeiro lugar, para ti que ainda não viste a salvação de Jesus chegar à tua vida, olha para Jesus hoje, com arrependimento e com fé. É a obra dele na cruz consumada, a sua morte e a sua ressurreição, que te dá a vitória no pecado e te torna filho de Deus. Crê nele e encontra hoje a vida eterna. Agora, se tu já experimentaste essa salvação, o meu apelo é para que tu te relembres desta salvação. Tu te relembres de tudo aquilo que Deus tem feito por ti, que tu olhes para trás, como os salmistas muitas vezes fazem, olham para trás. Eu quero dizer-te que tu és precioso, que tu és preciosa para Deus mais do que qualquer outra coisa neste planeta. Que Ele te carrega nas suas asas, que Ele te leva no colo. Portanto, vive para Ele. Entrega-te a Ele. Obedece àquilo que tu sabes no teu coração que o Espírito Santo tem incomodado para tu obedeceres. Busca a presença dEle.
Compromete-te com a igreja local, com a membresia da igreja local, de forma séria, não de forma superficial. Compromete com a vida devocional. Compromete com uma vida intencional de discipulado com outros irmãos aqui na igreja. Compromete com uma ética de integridade em casa, na sociedade, no trabalho. Então eu quero chamar-te a tomar as resoluções que forem necessárias para tu, de facto, mostrares que és cristão, para seres uma luz para aqueles que estão à tua volta. Quero chamar-te, se for o teu caso nesta manhã, a tu voltares e reconsagrares a tua vida a Deus para este propósito de seres um sacerdote que mostra em palavras e em ações aos outros o Deus Santo, o Deus amoroso que nós servimos. Diz a Deus: Deus, eu quero ter uma vida de evangelismo que não tenho. Uma vida de santidade que não tenho lutado. Pede ajuda ao Espírito Santo e busca irmãos e irmãs que caminham ao teu lado, que querem exatamente o mesmo. Porque assim vocês vão se ajudar nisso. Para sermos o quê? Deus não disse: tu serás um sacerdote. Tu és um reino de sacerdote. Não. O que é que ele disse? Reino de sacerdotes. Uma nação santa. É juntos. E é aí que entra o poder da igreja local, o poder de uma membresia saudável, do discipulado orgânico, em que caminhamos lado a lado uns com os outros. E assim mostraremos ao mundo o poder do Evangelho. Ok? Vamos orar.